Livro das Revelações. Os mundos habitados. A misteriosa revelação dos tipos físicos planetários nos mundos habitados. Autor: não revelado. Compartilhe este conteúdo. Você tem permissão para repassar este e-book e compartilhar esta informação, desde que mantenha o conteúdo original. Lembre-se que este conteúdo pode ser útil para outras pessoas. Repasse e compartilhe. Utilize o poder da internet para a democratização da informação. Introdução. Esta é a narrativa dos diversos tipos físicos e raças de seres existentes em outros planetas, revelada por um ser supra-humano, com a devida permissão de seus superiores. Importante ressaltar, para entendimento do texto, que Urantia é o nome dado ao nosso planeta Terra, pelos seres supra-humanos, que administram o universo. Segundo esses seres supra-humanos, o universo é recheado de planetas habitados por vida inteligente, chamados de planetas evolucionários, e esta narrativa apresenta os diversos tipos físicos e raças existentes nos diversos planetas habitados. O texto apresenta novas ideias sobre as possibilidades para a existência de vida e abre nossas mentes sobre como devemos procurar pela vida extraterrestre, não somente focando em planetas com atmosfera e condições semelhantes ao nosso planeta Terra. Os mundos habitados. Todos os mundos habitados pelos mortais são evolucionários por origem e natureza. Essas esferas são o berço evolucionário, o local de geração das raças mortais do tempo e do espaço. Cada unidade de vida ascendente é uma verdadeira escola de aperfeiçoamento para o estágio seguinte da existência, e isso é verdadeiro sobre todos os estágios da ascensão progressiva do homem ao paraíso. Tão verdadeiro para a experiência mortal inicial em um planeta evolucionário, quanto é verdadeiro para a escola final dos Melquisedeques, na sede central do universo. Uma escola que só é frequentada pelos mortais ascendentes um pouco antes do seu traslado para o regime do superuniverso, quando eles alcançam o primeiro estágio da existência espiritual. Todos os mundos habitados são basicamente agrupados, para a administração celeste, nos sistemas locais, e cada um desses sistemas locais é limitado a cerca de 1000 mundos evolucionários. Essa limitação é feita por um decreto dos anciães dos dias, e diz respeito aos verdadeiros planetas evolucionários, onde estejam vivendo mortais com status de sobrevivência. Nem os mundos estabelecidos finalmente em luz e vida, nem os planetas nos estágios pré-humanos do desenvolvimento da vida pertencem a esse grupo. Satânia, em si mesmo, é um sistema inacabado, que contém apenas 619 mundos habitados. Tais planetas são enumerados em série, de acordo com seu registro, como mundos habitados por criaturas de vontade. Assim, foi dado a Urantia, o número 606 de Satânia, significando que é o 606 o mundo do sistema local, no qual o longo processo da vida evolucionária culminou com o aparecimento de seres humanos. Existem 36 planetas não habitados aproximando-se do estágio em que serão dotados de vida, e vários outros estão agora ficando prontos para os portadores da vida. Há aproximadamente 200 esferas que estão evoluindo de modo a ficarem prontas para a implantação da vida dentro dos próximos milhões de anos. Nem todos os planetas são adequados para abrigar a vida mortal. Os pequenos, que têm uma velocidade de rotação elevada, em torno do próprio eixo, são totalmente inadequados como habitat para a vida. Em vários sistemas físicos de Satânia, os planetas que giram em volta do Sol central são grandes demais para serem habitados. A sua grande massa ocasiona uma gravidade opressiva. Muitas dessas esferas enormes têm satélites, algumas vezes uma meia dúzia ou até mais, e essas luas, frequentemente, têm um tamanho muito próximo do de Urantia, de um modo tal que são quase ideais para serem habitadas. O mundo habitado mais antigo de Satânia, o mundo de número 1, é a Nova, um dos 44 satélites que giram em torno de um planeta escuro enorme, mas exposto à luz diferencial de 3 sóis vizinhos. A Nova está em um estágio avançado de civilização progressiva. Parte 1. A vida planetária. Os universos do tempo e do espaço têm um desenvolvimento gradual.
A progressão da vida, terrestre ou celeste, não é nem arbitrária, nem mágica. A evolução cósmica pode nem sempre ser compreensível, previsível, mas é estritamente não acidental. A unidade biológica da vida material é a célula protoplásmica, a associação coletiva de energias químicas, elétricas e de outras energias básicas. As fórmulas químicas diferem em cada sistema, e a técnica de reprodução da célula viva é ligeiramente diferente em cada universo local, mas os portadores da vida são sempre os catalisadores vivos que iniciam as reações primordiais da vida material. Eles são os estimuladores dos circuitos das energias da matéria viva. Todos os mundos de um sistema local apresentam um parentesco físico inequívoco. Contudo, cada planeta tem a sua própria escala de vida. Não há dois mundos exatamente iguais nas suas dotações de vida vegetal e animal. Essas variações planetárias, nos tipos de vida do sistema, resultam das decisões dos portadores da vida. Todavia, esses seres não agem nem por capricho, nem por excentricidade. Os universos são conduzidos de acordo com a lei e a ordem. As leis de Nebadon são os mandatos divinos de Salvington, e a ordem evolucionária da vida em Satânia está em consonância com o modelo evolucionário de Nebadon. A evolução é a regra do desenvolvimento humano, mas o processo, em si mesmo, varia muito nos diferentes mundos. Algumas vezes, a vida é iniciada em um centro, e algumas vezes em três, como foi em Urântia. Nos mundos atmosféricos, ela usualmente tem uma origem marinha, mas nem sempre. Depende muito do status físico de um planeta. Os portadores da vida têm grande abertura de ação na sua função de iniciar a vida. No desenvolvimento da vida planetária, a forma vegetal sempre vem antes da animal, e é desenvolvida quase completamente antes de os modelos animais se diferenciarem. Todos os tipos animais são desenvolvidos a partir dos modelos básicos do reino vegetal precedente de coisas vivas. Não são organizados separadamente. Os estágios iniciais da evolução da vida não estão inteiramente em conformidade com as vossas visões atuais. O homem mortal não é um acidente evolucionário. Há um sistema preciso, uma lei universal, que determina o desdobramento do plano da vida planetária nas esferas do espaço. O tempo e a produção de grandes números de uma espécie não são as influências controladoras. Os camundongos reproduzem-se muito mais rapidamente do que os elefantes, mas os elefantes evoluem mais rapidamente do que os camundongos. O processo de evolução planetária é ordenado e controlado. O desenvolvimento de organismos mais elevados a partir de grupos menos desenvolvidos de vida não é acidental. Algumas vezes, o progresso evolucionário é temporariamente retardado pela destruição de certas linhas favoráveis do plasma da vida existente em uma espécie seleta. Em geral, idades são necessárias para reparar os danos ocasionados pela perda de uma única linhagem superior de hereditariedade humana. Essas linhagens selecionadas e superiores do protoplasma vivo deveriam ser zelosa e inteligentemente guardadas, depois de haverem surgido. E, na maioria dos mundos habitados, esses potenciais superiores de vida são muito mais altamente valorizados do que em Urântia. Parte 2. Os tipos físicos planetários. Há um modelo básico e padronizado de vida vegetal e de vida animal em cada sistema. Todavia, os portadores da vida deparam-se, muitas vezes, com a necessidade de modificar esses modelos básicos, para conformá-los às condições físicas variáveis que encontram em inúmeros mundos do espaço. Eles fomentam um tipo generalizado de criatura mortal em um sistema, mas há 7 tipos físicos distintos, bem como milhares e milhares de variantes menores dessas 7 diferenciações principais. 1. Os tipos segundo a atmosfera. 2. Os tipos segundo os elementos. 3. Os tipos segundo a gravidade. 4. Os tipos segundo a temperatura. 5. Os tipos segundo a eletricidade. 6. Os tipos segundo a energia. 7. Os tipos não denominados. O sistema de Satânia contém todos esses tipos, bem como inúmeros grupos intermediários, embora alguns só sejam representados de modo muito raro. 1. Os tipos segundo a atmosfera.
As diferenças físicas entre os mundos habitados pelos mortais são determinadas principalmente pela natureza da atmosfera. Outras influências que contribuem para a diferenciação planetária da vida são relativamente menores. O status atual da atmosfera de Urântia é quase ideal para a manutenção do tipo de homem que respira, mas é possível que o tipo humano seja tão modificado que possa viver tanto no tipo superatmosférico de planetas, quanto no subatmosférico. Tais modificações também se estendem à vida animal, que difere grandemente nas várias esferas habitadas. Há uma modificação muito grande nas ordens animais, dos mundos subatmosféricos para os mundos superatmosféricos. Dos tipos atmosféricos, em Satânia, cerca de 2,5% são subrespiradores, cerca de 5% são super-respiradores e cerca de mais de 91% são de respiradores intermediários, totalizando assim 98,5% dos mundos de Satânia. Os seres como os das raças de Urântia são classificados como respiradores intermediários. Vos representais a média, ou a ordem de existência mortal tipicamente respiratória. Se criaturas inteligentes devessem existir em um planeta com uma atmosfera semelhante à do vosso grande vizinho, Vênus, elas pertenceriam ao grupo superrespirador, enquanto as que habitassem um planeta com uma atmosfera tão rarefeita como a do vosso vizinho externo, Marte, seriam denominadas subrespiradoras. Se os mortais habitassem um planeta desprovido de ar, como a vossa Lua, eles pertenceriam à ordem separada dos não respiradores. Esse tipo representa um ajuste radical ou extremo ao meio ambiente planetário e é considerado separadamente. Os não respiradores completam aquele 1,5% restante dos mundos de Satânia. 2. Os tipos segundo os elementos. Essas diferenciações têm a ver com a relação dos mortais com a água, o ar e a terra. E há 4 espécies distintas de vida inteligente no que diz respeito a esses habitats. As raças de Urântia são da ordem terrena. É totalmente impossível, para vós, imaginar o meio ambiente que prevalece durante as idades iniciais de alguns mundos. Essas condições inusitadas requerem que a vida animal em evolução permaneça no seu berço de habitat marinho por períodos mais longos do que naqueles planetas que muito cedo proporcionam um meio ambiente hospitaleiro de terra e de atmosfera. Por outro lado, em alguns mundos do tipo superrespiradores, quando o planeta não é muito grande, algumas vezes é oportuno prover um tipo de mortal que possa prontamente negociar a travessia da atmosfera. Esses navegadores aéreos algumas vezes surgem entre os grupos da água e os da terra, e eles sempre vivem, em uma certa medida, no solo, finalmente transformando-se em terrestres. Em alguns mundos, contudo, durante idades, eles continuam a voar, até mesmo depois de haverem se transformado no tipo terrestre de seres. Ao mesmo tempo é divertido e surpreendente observar a civilização primeva de raças primitivas de seres humanos tomando forma, em um caso, no ar e nas partes mais altas das árvores, e, em outro, em meio às águas rasas de bacias tropicais protegidas, bem como no fundo, nas bordas e nas praias de jardins marinhos das raças do alvorecer, dessas esferas extraordinárias. Mesmo em Urântia houve uma longa idade durante a qual o homem primitivo preservou-se e desenvolveu a sua civilização primeva, vivendo a maior parte do tempo nos topos das árvores, como o faziam os seus longínquos ancestrais arborícolas. E, em Urântia, vos ainda tendes um grupo de pequenos mamíferos, a família dos morcegos, que são navegadores do ar. E as vossas focas e as baleias, de habitat marinho, são também da ordem dos mamíferos. Em Satânia, dos tipos segundo os elementos, 7% são da água, 10% do ar, 70% da terra e 13% combinam os tipos da terra e do ar. Mas essas modificações das criaturas primitivas inteligentes não são nem peixes humanos nem pássaros humanos. Eles são dos tipos humano e pré-humano, nem superpeixes, nem pássaros glorificados, mas nitidamente mortais. 3. Os tipos segundo a gravidade.
Pela modificação do projeto criativo, os seres inteligentes são criados de um modo tal que possam funcionar livremente, tanto em esferas menores, quanto nas maiores do que Urântia, ficando assim, de certo modo, acomodados à gravidade dos planetas que não têm o tamanho e a densidade ideais. Os vários tipos planetários de mortais variam em altura, a média em Nébadon sendo um pouco abaixo de 2,10 metros. Alguns dos mundos maiores são povoados com seres que têm apenas 70 centímetros de altura. A estatura dos mortais varia desse mínimo, passando pelas médias de altura nos planetas de tamanho mediano e chegando a 3 metros nas esferas habitadas menores. Em Satânia, existe apenas uma raça que tem menos de 1,20 metro de altura. 20% dos mundos habitados de Satânia são povoados por mortais do tipo modificado de gravidade, e que ocupam os planetas maiores e menores. 4. Os tipos segundo a temperatura. É possível criar seres vivos que podem suportar temperaturas tanto mais altas, quanto mais baixas do que os limites suportados pelas raças de Urântia. Há 5 ordens distintas de seres, classificados pelo que se refere aos mecanismos de regulagem da temperatura. Nessa escala, as raças de Urântia são as de número 3. 30% dos mundos de Satânia são povoados por raças do tipo de temperatura modificada. 12% pertencem às faixas de temperaturas mais altas, 18% às mais baixas, se comparadas com as raças urantianas que funcionam no grupo das temperaturas intermediárias. 5. Os tipos segundo a eletricidade. O comportamento elétrico, magnético e eletrônico dos mundos varia grandemente. Há 10 modelos de vida mortal variavelmente moldados para suportar a energia diferencial das esferas. Essas 10 variedades também reagem de forma ligeiramente diferente aos raios de poder químico da luz comum dos sóis. Mas essas ligeiras variações físicas de nenhum modo afetam a vida intelectual ou espiritual. Dos agrupamentos elétricos de vida mortal, quase 23% pertencem à classe de número 4, o tipo de existência em Urântia. Esses tipos são distribuídos do modo seguinte: número 1, 1%. Número 2, 2%. Número 3, 5%. Número 4, 23%. Número 5, 27%. Número 6, 24%. Número 7, 8%. Número 8, 5%. Número 9, 3%. Número 10, 2%, em percentagens inteiras. 6. Os tipos segundo a energização. Nem todos os mundos são iguais na maneira de absorver a energia. Nem todos os mundos habitados têm um oceano atmosférico adequado à troca respiratória de gases, tal como ocorre em Urântia. Durante os estágios iniciais e finais de muitos planetas, os seres da vossa ordem, como são hoje, não podiam existir. E, quando os fatores respiratórios de um planeta são muito elevados ou reduzidos, mas, quando todos os outros pré-requisitos da vida inteligente estão adequados, os portadores da vida frequentemente estabelecem nesses mundos uma forma modificada de existência mortal. Seres que são aptos para efetuar as trocas no seu processo de vida, diretamente por meio da energia da luz e da transmutação, em primeira mão, do poder dos mestres controladores físicos. Há 6 tipos diferentes de nutrição para os animais e os mortais. Os subrespiradores empregam o primeiro tipo de nutrição, as espécies marinhas, o segundo. Os respiradores intermediários, o terceiro tipo de nutrição, como em Urântia. Os superrespiradores empregam o quarto tipo de absorção de energia, enquanto os não respiradores utilizam a quinta ordem de nutrição e energia. A sexta técnica de energização serve apenas às criaturas intermediárias. 7. Os tipos sem denominação. Há inúmeras variações físicas adicionais na vida planetária, mas todas essas diferenças são apenas uma questão de modificação anatômica, de diferenciação fisiológica e de ajustamento eletroquímico. Tais distinções não dizem respeito à vida intelectual, nem à vida espiritual. Parte 3. Os mundos dos não respiradores. A maioria dos planetas habitados é povoada pelo tipo respirador de seres inteligentes.
Mas há também ordens de mortais que são capazes de viver em mundos com pouco ou nenhum ar. Dos mundos habitados de Orvonton, esse tipo totaliza menos de 7%. Em Nebadon essa porcentagem é inferior a 3. Em toda a Satânia há apenas 9 de tais mundos. São pouquíssimos os mundos habitados, do tipo não respirador, em Satânia, porque, nessa seção mais recentemente organizada de Norlatiadec, os corpos meteóricos do espaço são abundantes. E mundos sem uma atmosfera de fricção protetora estão sujeitos ao bombardeamento incessante desses corpos erráticos. Mesmo alguns dos cometas consistem de enxames de meteoros, mas que, via de regra, são corpos desagregados menores de matéria. Milhões e milhões de meteoritos penetram na atmosfera de Urântia diariamente, entrando a uma velocidade da ordem de quase 320 km por segundo. Nos mundos dos não-respiradores, as raças avançadas têm de fazer muito para proteger a si próprias dos danos que os meteoros causariam, e constroem instalações elétricas que operam pulverizando ou desviando os meteoros. Um grande perigo é enfrentado por eles quando se aventuram além dessas zonas protegidas. Tais mundos estão também sujeitos a tempestades elétricas desastrosas de uma natureza desconhecida em Urântia. Durante esses momentos de intensa flutuação de energia, os habitantes devem refugiar-se nas suas estruturas especiais de isolamento e proteção. A vida nos mundos dos tipos não respiradores é radicalmente diferente daquela de Urântia. Os não respiradores não ingerem comidas nem bebem água como o fazem as raças de Urântia. As reações do sistema nervoso, os mecanismos de regulagem do aquecimento e o metabolismo desses povos especializados são radicalmente diferentes das funções correspondentes dos mortais de Urântia. Quase todo ato da vida, afora a reprodução, difere. E mesmo os métodos da procriação são de certo modo também diferentes. Nos mundos dos não respiradores as espécies animais são radicalmente distintas daquelas encontráveis nos planetas atmosféricos. O plano de vida dos não respiradores difere da técnica de existência em um mundo atmosférico. Mesmo na sobrevivência, esses povos são diferentes, sendo candidatos à fusão com o espírito. Esses seres, contudo, desfrutam da vida e levam adiante as atividades do reino relativamente com as mesmas provações e alegrias que são experimentadas pelos mortais que vivem nos mundos atmosféricos. Em mente e caráter dos não respiradores não diferem de outros tipos de mortais. Vos deveríeis estar mais do que interessados na conduta planetária desse tipo de mortal, pois uma dessas raças de seres habita uma esfera muito próxima de Urântia. Parte 4. As criaturas volitivas evolucionárias. Há grandes diferenças entre os mortais dos diversos mundos, inclusive entre os que pertencem aos mesmos tipos intelectuais e físicos, mas todos os mortais com a dignidade da vontade são animais eretos, bípedes. Há 6 raças evolucionárias básicas. 3 primárias, a vermelha, a amarela e a azul, e 3 secundárias, a laranja, a verde e a índigo. A maioria dos mundos habitados tem todas essas raças. Entretanto, muitos dos planetas de raças de 3 cérebros abrigam apenas os 3 tipos primários. Alguns sistemas locais também têm apenas essas 3 raças. Os seres humanos são dotados, em média, com 12 sentidos físicos especiais, embora os sentidos especiais dos mortais de 3 cérebros sejam estendidos até ligeiramente além daqueles dos tipos de 1 cérebro e de 2. Eles podem ver e ouvir consideravelmente muito mais do que as raças de Urântia. Os nascimentos em geral são de apenas um ser, os nascimentos de múltiplos são uma exceção e a vida familiar é razoavelmente uniforme em todos os tipos de planetas. A igualdade entre os sexos prevalece em todos os mundos avançados. O masculino e o feminino têm dons iguais de mente e de status espiritual. Consideramos que um planeta não tenha emergido ainda do barbarismo, quando um sexo ainda procura tiranizar o outro. Esse aspecto da experiência da criatura sempre é bastante aperfeiçoado depois da vinda de um filho e de uma filha materiais. As variações de estações e temperaturas ocorrem em todos os planetas iluminados e aquecidos pela luz dos sóis. A agricultura é universal em todos os mundos atmosféricos.
Cultivar o solo é uma atividade comum às raças em avanço de todos esses planetas. Em etapas primitivas, os mortais têm todos as mesmas lutas com os inimigos microscópicos, tais como a que vos vivenciais agora em Urântia, embora talvez em uma escala menor. A duração da vida varia nos diferentes planetas de 25 anos, nos mundos primitivos, até perto de 500 anos, nas esferas mais avançadas e antigas. Os seres humanos são todos gregários, tanto tribalmente, quanto no sentido racial. As segregações grupais são inerentes à sua origem e constituição. Tais tendências podem ser modificadas apenas pelo avanço da civilização e pela espiritualização gradativa. Os problemas sociais, econômicos e governamentais dos mundos habitados variam de acordo com a idade dos planetas e o grau pelo qual foram influenciados pelas estadas sucessivas dos filhos divinos. A mente é uma dotação do espírito infinito e funciona quase da mesma maneira nos meios ambientes mais diversos. As mentes dos mortais são afins, independentemente de certas diferenças estruturais e químicas que caracterizam as naturezas físicas das criaturas volitivas dos sistemas locais. A despeito das diferenças planetárias, pessoais ou físicas, a vida mental de todas as várias ordens de mortais é muito parecida, e as suas carreiras imediatas após a morte são bastante semelhantes. Mas a mente mortal sem o espírito imortal não pode sobreviver. A mente do homem é mortal, apenas o espírito outorgado é imortal. A sobrevivência depende da espiritualização por intermédio da ministração do ajustador, para o nascimento e a evolução da alma imortal. Ou seja, no mínimo, é preciso que não tenha sido desenvolvida nenhuma espécie de antagonismo para com a missão do ajustador, que é a de efetuar a transformação espiritual da mente material. Parte 5. As séries planetárias de mortais. Será bastante difícil fazer uma descrição adequada das categorias planetárias de mortais, porque vos conheceis pouco sobre elas e porque há muitas variações. As criaturas mortais podem, contudo, ser estudadas segundo inúmeros pontos de vista, entre os quais estão os seguintes: 1. O ajustamento ao meio ambiente planetário. 2. Os tipos de cérebro. 3. A recepção do espírito. 4. As épocas mortais do planeta. 5. Os parentescos entre as criaturas. 6. O fusionamento com o ajustador. 7. As técnicas de escape terrestre. As esferas habitadas dos 7 superuniversos são povoadas por mortais que podem, simultaneamente, classificar-se em uma ou em mais categorias de cada uma dessas 7 classes generalizadas de vida das criaturas evolucionárias. Todavia, mesmo essas classificações gerais não levam em conta séries como os midsonitas, nem algumas outras formas de vida inteligente. Os mundos habitados, do modo como foram apresentados nestas narrativas, são povoados por criaturas mortais evolucionárias, mas há outras formas de vida. 1. A categoria segundo o ajustamento ao meio ambiente planetário. Há 3 grupos gerais de mundos habitados, sob o ponto de vista da adaptação da vida das criaturas ao meio ambiente planetário: o grupo de ajustamento normal, o grupo de ajustamento radical e o grupo experimental. Os ajustamentos normais às condições planetárias seguem os modelos físicos gerais, considerados anteriormente. Os mundos dos não respiradores tipificam o ajustamento radical ou extremo, mas outros tipos estão também incluídos nesse grupo. Os mundos experimentais são usualmente adaptados de modo ideal às formas típicas de vida e, nesses planetas decimais, os portadores da vida intentam produzir variações benéficas no projeto de vida padrão. Posto que o vosso mundo é um planeta experimental, ele difere acentuadamente das esferas irmãs de Satânia. Muitas formas de vida surgiram em Urântia que não são encontradas em nenhum outro lugar. Do mesmo modo, muitas espécies comuns não estão presentes no vosso planeta. No universo de Nebadon, todos os mundos de modificação da vida estão ligados uns aos outros, em uma série, e constituem um domínio especial de assuntos do universo, que recebe a atenção de administradores designados para isso.
E todos esses mundos experimentais são periodicamente inspecionados por um corpo de diretores do universo, cujo dirigente é um finalitor veterano conhecido em Satânia como Tabamantia. 2. As categorias segundo os tipos de cérebro. A uniformidade física básica entre os tipos de mortais está em ter um cérebro e um sistema nervoso. Entretanto, há 3 organizações básicas do mecanismo cerebral: o tipo de um cérebro, o de 2 cérebros e o tipo de 3 cérebros. Os urantianos são do tipo de 2 cérebros, um pouco mais imaginativos, aventureiros e filosóficos do que os mortais de um cérebro. No entanto, são um tanto menos espirituais, éticos e menos adoradores do que as ordens de 3 cérebros. Essas diferenças quanto aos cérebros caracterizam até mesmo as existências animais pré-humanas. Partindo do córtex cerebral de 2 hemisférios do tipo urantiano, vos podeis, por analogia, captar algo do tipo de um cérebro. O terceiro cérebro das ordens de 3 cérebros pode ser mais bem concebido como uma evolução da vossa forma de cerebelo, que é mais primitiva e rudimentar, desenvolvida a ponto de funcionar principalmente no controle das atividades físicas, deixando os 2 cérebros superiores livres para as funções mais elevadas. Um, para as funções intelectuais, e o outro, para as atividades de gerar a contraparte espiritual do ajustador do pensamento. Conquanto o alcance na realização terrestre das raças de um cérebro possa parecer ligeiramente limitado, se comparado ao das ordens de 2 cérebros, os planetas mais antigos, dos grupos de 3 cérebros, exibem civilizações que assombrariam os urantianos e que, de algum modo, envergonhariam a vossa, em uma comparação. Quanto ao desenvolvimento mecânico e à civilização material e mesmo quanto ao progresso intelectual, os mundos dos mortais de 2 cérebros são capazes de igualar-se às esferas dos mortais de 3 cérebros. Quanto ao autocontrole da mente e ao desenvolvimento de uma reciprocidade entre a vida intelectual e a espiritual, contudo, vos sois um pouco inferiores. Todos esses estudos comparativos que dizem respeito ao progresso intelectual ou ao alcance da realização espiritual, em qualquer mundo ou grupo de mundos, deveriam, por justiça, considerar a idade planetária. E muito, muito mesmo, depende da idade, do nível da realização na ajuda dos elevadores biológicos e das missões subsequentes das várias ordens dos filhos divinos. Enquanto os povos de 3 cérebros são capazes de uma evolução planetária ligeiramente mais elevada do que as ordens de um cérebro e do que as de 2, todas as ordens têm o mesmo tipo de plasma vital e exercem as atividades planetárias de um modo muito parecido, semelhante mesmo, ao realizado pelos seres humanos em Urantia. Esses 3 tipos de mortais estão distribuídos nos mundos dos sistemas locais. Na maioria dos casos, as condições planetárias pouco tiveram a ver com as decisões dos portadores da vida ao projetarem essas ordens variadas de mortais em mundos diferentes. É uma prerrogativa dos portadores da vida planejar e executar desse modo. Essas 3 ordens estão em uma mesma posição quanto à trajetória de ascensão. Cada uma deve passar pela mesma escala intelectual de desenvolvimento, e cada uma deve triunfar, na questão da mestria, passando pelas mesmas provas espirituais de progresso. A administração do sistema e o supracontrole da constelação desses mundos diferentes estão uniformemente isentos de discriminações. Até mesmo os regimes dos príncipes planetários são idênticos. 3. A categoria segundo a recepção do espírito. Há 3 grupos de modelos de mentes, no que diz respeito ao contato com os assuntos espirituais. Essa classificação nada tem a ver com a categoria dos mortais, quanto a terem 1, 2 ou 3 cérebros. Refere-se essencialmente à química de glândulas, mais particularmente à organização de certas glândulas comparáveis aos corpos pituitários. As raças, em alguns mundos, têm uma glândula, em outros têm 2, como em Urantia. Enquanto em outras esferas ainda, as raças têm 3 desses corpos extraordinários. A imaginação e a receptividade espiritual inerente são definitivamente influenciadas por essa dotação química diferencial. Entre os tipos de recepção do espírito, 65% são do segundo grupo, como as raças de Urantia.
12% são do primeiro tipo, naturalmente menos receptivos, enquanto 23% têm uma inclinação espiritual maior durante a vida terrestre. Tais distinções, contudo, não continuam depois da morte natural. Todas essas diferenças raciais prevalecem então só durante a vida na carne. 4. A categoria segundo as épocas mortais planetárias. Essa classificação leva em conta a sucessão de dispensações temporais, no que elas afetam o status terrestre do homem e o seu recebimento da administração celeste. A vida é iniciada nos planetas pelos portadores da vida, que cuidam do seu desenvolvimento até algum tempo após o aparecimento evolucionário do homem mortal. Antes de deixarem um planeta, os portadores da vida instalam devidamente um príncipe planetário como governante do reino. Com esse governante, chega uma cota completa de auxiliares, subordinados e de ajudantes ministrantes, e o primeiro julgamento dos vivos e dos mortos acontece simultaneamente com a sua chegada. Com a aparição de agrupamentos humanos, esse príncipe planetário chega para inaugurar a civilização humana e a dar mais enfoque à sociedade humana. O vosso mundo confuso não pode ser tomado como padrão das épocas primitivas do reinado do príncipe planetário, pois foi muito próximo do começo da administração durante a que o vosso príncipe planetário, Caligástia, ligou-se à rebelião de Lúcifer, o soberano do sistema. O vosso planeta, desde então, tem seguido um curso tormentoso. No mundo evolucionário normal, o progresso racial atinge o seu auge biológico natural durante o regime do príncipe planetário e, pouco depois, o soberano do sistema despacha um filho e uma filha materiais para aquele planeta. Esses seres importados prestam o seu serviço como elevadores biológicos. A falta que eles cometeram em Urântia complicou, ainda mais, a vossa história planetária. Quando os progressos intelectual e ético de uma raça humana alcançam os limites do desenvolvimento evolucionário, chega um filho avonal do paraíso, em uma missão magisterial. E, mais tarde, quando o status espiritual desse mundo aproxima-se do seu limite de realização natural, o planeta é visitado por um filho do paraíso, em auto-outorga. A missão principal de um filho auto-outorgante é a de estabelecer o status planetário, de liberar o espírito da verdade para sua função planetária e, assim, efetivar a vida universal dos ajustadores do pensamento. Com relação a isso, novamente, Urântia desviou-se. Nunca houve uma missão magisterial no vosso mundo, nem o vosso filho auto-outorgado foi da ordem avonal. O vosso planeta desfrutou da honra insigne de tornar-se o planeta lar mortal do Filho Soberano, Micael de Nebadon. Como resultado da ministração de todas as ordens sucessivas de filiação divina, os mundos habitados e as suas raças em avanço começam a aproximar-se do ápice da evolução planetária. Tais mundos, então, tornam-se maduros para a missão culminante, a chegada dos filhos instrutores da Trindade. Essa época dos filhos instrutores é o vestibular para a idade planetária final, a utopia evolucionária, a idade da luz e vida. Essa classificação dos seres humanos receberá atenção especial, em um documento posterior ao presente. 5. A categoria segundo o parentesco das criaturas. Os planetas não são organizados apenas verticalmente, em sistemas, constelações e assim por diante. A administração do universo também provê os agrupamentos horizontais, de acordo com o tipo, a série e outras correlações. Essa administração horizontal do universo ocupa-se, mais particularmente, da coordenação das atividades da mesma natureza, que foram independentemente fomentadas em esferas diferentes. Essas classes relacionadas de criaturas do universo são periodicamente inspecionadas por alguns corpos compostos de altas personalidades, presididas por finalitores de longa experiência. Esses fatores de parentesco manifestam-se em todos os níveis, pois as séries de parentesco existem tanto entre as personalidades não humanas, quanto entre as criaturas mortais, e até mesmo entre as ordens humanas e supra-humanas. Os seres inteligentes estão verticalmente relacionados em 12 grandes grupos, de 7 divisões maiores cada. A coordenação desses grupos de seres vivos, relacionados de um modo único, é efetuada provavelmente por alguma técnica, não integralmente compreendida, do Ser Supremo. 6.
A categoria segundo o fusionamento com o ajustador. A classificação ou agrupamento espiritual de todos os mortais durante a sua experiência anterior ao fusionamento é determinada, totalmente, pela relação do status da personalidade com o monitor misterioso residente. Quase 90% dos mundos habitados de Nebadon são povoados por mortais de fusionamento com o ajustador. Um universo próximo, diferentemente, tem só um pouco mais do que a metade dos seus mundos, albergando seres resididos por ajustadores e candidatos à fusão eterna. 7. A categoria segundo as técnicas de escape terrestre. Há fundamentalmente um único modo pelo qual a vida individual humana pode ser iniciada nos mundos habitados, e este é por meio da procriação da criatura e pelo nascimento natural. Mas há numerosas técnicas por meio das quais o homem escapa do seu status terrestre e ganha acesso ao caudal do movimento, no sentido interior, dos seres que ascendem ao paraíso. Parte 6. O escape terrestre. Todos os diferentes tipos físicos e séries planetárias de mortais semelhantes beneficiam-se da ministração dos ajustadores do pensamento, dos anjos guardiães e das várias ordens de hostes de mensageiros do Espírito Infinito. Da mesma forma, todos eles são liberados dos liames da carne pela emancipação da morte natural, e todos, do mesmo modo, vão desse ponto para os mundos moronciais da evolução espiritual e do progresso da mente. De tempos em tempos, por uma moção das autoridades planetárias, ou dos governantes do sistema, são feitas ressurreições especiais dos sobreviventes adormecidos. Tais ressurreições acontecem ao menos a cada milênio do tempo planetário, quando nem todos, mas, muitos daqueles que dormem no pó, despertam. Essas ressurreições especiais são uma ocasião para a mobilização de grupos especiais de seres ascendentes, para o serviço específico no plano de ascensão mortal do universo local. Há tanto razões práticas quanto associações sentimentais ligadas a essas ressurreições especiais. Durante as idades iniciais de um mundo habitado, muitos são chamados para as esferas das mansões, nas ressurreições especiais e milenares, mas a maioria dos sobreviventes é repersonalizada durante a inauguração de uma nova dispensação, ligada à vinda de um filho divino para o serviço planetário. 1. Mortais da ordem dispensacional ou grupal de sobrevivência. Com a chegada do primeiro ajustador em um mundo habitado, os serafins guardiães também aparecem. Eles são indispensáveis ao escape terrestre. Durante o período do lapso de vida que os sobreviventes têm, enquanto adormecidos, os valores espirituais e as realidades eternas das suas almas recém-evoluídas e imortais são guardados em sagrada confiança pelos serafins guardiães pessoais ou grupais. Os guardiães dos grupos, designados para os sobreviventes adormecidos, sempre funcionam com os filhos dos julgamentos, quando das suas vindas ao mundo. Ele enviará os seus anjos, e eles reunirão, dos quatro ventos, os seus eleitos junto com cada serafim que é designado para a repersonalização de um mortal adormecido. Funciona o ajustador que retornou, aquele mesmo fragmento imortal do Pai que viveu nele durante os dias na carne. Assim, a identidade é restaurada e a personalidade ressuscitada. Durante o sono dos seus tutelados, esses ajustadores que aguardavam, servem e divinam. E eles nunca residem em outra mente mortal nesse ínterim. Enquanto os mundos mais antigos de existências mortais abrigam os tipos de seres humanos mais altamente desenvolvidos e sutilmente espirituais, que são virtualmente dispensados da vida moroncial, as idades mais primevas das raças de origem animal caracterizam-se por abrigarem mortais primitivos tão imaturos que a fusão com os seus ajustadores torna-se impossível. O redespertar desses mortais é realizado pelo serafim guardião, em conjunção com uma porção individualizada do espírito imortal da terceira fonte centro. Assim, os sobreviventes adormecidos de uma idade planetária são repersonalizados nas listas de chamadas dispensacionais. Com respeito às personalidades não salváveis de um reino, nenhum espírito imortal estará presente para funcionar com os guardiães grupais do destino, e isto constitui a cessação da existência da criatura. Ainda que alguns dos vossos registros descrevam esse acontecimento como tendo lugar nos planetas da morte na carne, isso realmente ocorre nos mundos das mansões.
2. Mortais das ordens individuais de ascensão. O progresso individual dos seres humanos é medido pelos sucessivos cumprimentos de etapas e de travessia, pela mestria, dos 7 círculos cósmicos. Esses círculos de progressão mortal são níveis aos quais estão associados os valores intelectuais, sociais, espirituais e de discernimento cósmico. Começando pelo 7º círculo, os mortais esforçam-se para alcançar o primeiro, e todos aqueles que houverem alcançado o terceiro têm, imediatamente, anjos guardiães pessoais do destino designados para si. Esses mortais podem ser repersonalizados na vida moroncial, independentemente do juízo dispensacional ou de outros juízos. Durante as idades primitivas de um mundo evolucionário, poucos mortais vão a julgamento no terceiro dia. À medida que passam as idades, contudo, cada vez mais os guardiães pessoais do destino são designados para os mortais em avanço e, assim, números crescentes dessas criaturas em evolução são repersonalizados, no primeiro mundo das mansões, ao terceiro dia depois da morte natural. Em tais ocasiões, o retorno do ajustador assinala o despertar da alma humana, e isto é a repersonalização dos mortos, e tão literalmente o é como quando é feita a chamada em massa, no fim de uma dispensação, nos mundos evolucionários. Há 3 grupos de seres ascendentes individuais. Os menos avançados aterrissam no mundo inicial das mansões, ou seja, no primeiro. O grupo dos mais avançados pode iniciar a carreira moroncial em qualquer dos mundos intermediários das mansões, de acordo com a progressão planetária prévia. E os mais avançados ainda, dessas ordens, realmente começam a sua experiência moroncial no 7º mundo das mansões. 3. Mortais das ordens cuja ascensão depende de um período probatório. A chegada de um ajustador constitui a identidade, aos olhos do universo, e todos os seres resididos estão nas listas de chamadas da justiça. A vida temporal nos mundos evolucionários, contudo, é incerta, e muitos morrem na juventude, e antes de escolherem a carreira do paraíso. Tais crianças e jovens resididos por ajustadores seguem aquele dentre os seus pais que tiver o status de carreira espiritual mais avançado, indo assim para o mundo dos finalitores do sistema, o berçário probatório, ao terceiro dia, em uma ressurreição especial, ou quando ocorrer a chamada regular do milênio ou, ainda, a da lista dispensacional. As crianças que morrem novas demais para terem ajustadores do pensamento são repersonalizadas, no mundo dos finalitores do sistema local, concomitantemente com a chegada de um dos seus progenitores nos mundos das mansões. Uma criança adquire entidade física com o nascimento mortal, mas, em matéria de sobrevivência, todas as crianças sem ajustadores são consideradas como ainda ligadas aos seus pais. No devido tempo, os ajustadores do pensamento vêm para residir nesses pequenos, enquanto a ministração seráfica, para ambos os grupos probatórios de ordens de dependentes sobreviventes, é, em geral, semelhante àquela do progenitor mais avançado, ou é equivalente àquela de um dos progenitores, caso apenas um deles sobreviva. Para aqueles que alcançaram o terceiro círculo, independentemente do status dos seus progenitores, são concedidos guardiães pessoais. Berçários probatórios semelhantes são mantidos nas esferas dos finalitores, na constelação e na sede central do universo, para as crianças sem ajustadores das ordens primárias e secundárias modificadas de ascendentes. 4. Mortais das ordens secundárias modificadas de ascensão. Estes são os seres humanos progressivos dos mundos evolucionários intermediários. Via de regra, eles não são imunes à morte natural e ficam isentos de passar pelos 7 mundos das mansões. O grupo menos perfeccionado redesperta nas sedes centrais dos seus sistemas locais, passando ao largo apenas dos mundos das mansões. O grupo intermediário vai para os mundos de aperfeiçoamento da constelação. Eles passam ao largo de todo o regime moroncial do sistema local. Mais adiante ainda, nas idades planetárias de esforço espiritual, muitos sobreviventes despertam nas sedes centrais das constelações e, dali, começam a sua ascensão ao paraíso.
Antes, porém, de que qualquer ser desses grupos possa prosseguir, os seus integrantes devem regressar como instrutores aos mundos pelos quais não passaram, adquirindo assim muitas experiências como instrutores nos reinos pelos quais passaram como estudantes. Subsequentemente, todos continuam até o paraíso, pelos caminhos ordenados de progressão mortal. 5. Mortais da ordem primária modificada de ascensão. Esses mortais pertencem ao tipo de vida evolucionária que se fusiona ao ajustador, mas eles são representativos, mais frequentemente, das fases finais do desenvolvimento humano em um mundo em evolução. Esses seres glorificados ficam isentos de passar pelos portais da morte. Eles são submetidos à custódia do Filho, e são trasladados de entre os vivos, aparecendo imediatamente na presença do Filho soberano, na sede central do universo local. Esses são os mortais que se fusionam aos seus ajustadores durante a vida mortal, e essas personalidades fusionadas aos ajustadores atravessam o espaço livremente, antes de serem vestidos com as formas moronciais. Tais almas fusionadas vão, em um trânsito direto, com o ajustador até as salas de ressurreição das elevadas esferas moronciais, onde recebem a sua investidura moroncial inicial, exatamente como todos os outros mortais que chegam dos mundos evolucionários. Essa ordem primária modificada de ascensão mortal pode ser aplicada a indivíduos em qualquer das categorias planetárias, desde os estágios mais baixos aos mais elevados dos mundos de fusão com os ajustadores, mas funciona nas esferas mais antigas, mais frequentemente, depois que estas hajam recebido os benefícios das numerosas permanências dos filhos divinos. Com o estabelecimento da era planetária de luz e vida, muitos vão para os mundos moronciais do universo por meio da ordem primária modificada de traslado. Mais tarde, ao longo dos estágios mais avançados da existência estabelecida, quando a maioria dos mortais que deixam um reino é abrangida nessa classe, o planeta é considerado como pertencendo a essa série. A morte natural torna-se cada vez menos frequente nessas esferas há muito estabelecidas em luz e vida. Fonte: O Livro de Urantia. O Livro de Urantia é uma obra literária, composta por 197 documentos escritos originalmente em inglês, traduzido recentemente para mais idiomas, inclusive o português, e que serve como base ideológica de alguns movimentos religiosos e filosóficos. Nas suas páginas, o livro refere ter sido compilado por um corpo de seres supra-humanos das mais diversas ordens. O texto fornece uma surpreendente perspectiva das origens, história e destino humanos, constituindo para os seus leitores assíduos uma nova revelação para a humanidade. A identidade dos autores materiais do livro é desconhecida e nunca foi reclamada, existindo por este motivo muitas teorias a respeito da sua edição e autenticidade. O próprio livro refere que é assim para que nenhum humano possa ser proclamado profeta ou admirado de alguma forma por tal obra literária. Embora seja uma fonte de inspiração e conhecimento para muitos líderes religiosos e instituições estabelecidas, religiosas ou não, não surgiu, até hoje, religião formal de seus ensinamentos. Grupos de estudo, fundações, sociedades, continuam surgindo, pois o livro é uma inspiração a debates para todos aqueles que tomam conhecimento de seu conteúdo. O próprio livro aconselha a não formação de uma religião instituída, referindo que esta deve ser pessoal. Fim.